Então, pessoal, tudo bem? Nesse segundo vídeo a respeito de periápse, a gente vai falar da transição da inflamação aguda do periápse para a inflamação crônica do periápse, já que nós chegamos à conclusão que não vai acontecer o que aconteceu com a polpa. O periápse não vai entrar em necrose, não foi? Então, o que caracteriza uma condição aguda de inflamação, no nosso caso? Em termos de célula, a gente vai ter muitos neutrófilos, que são as células que chegam primeiro, a célula primária do sistema imunológico, característica de inflamação aguda. Junto com eles vem os macrófagos, como uma célula um pouco mais poderosa, auxiliar, para poder comandar o processo nessa fase. Então, inflamação aguda é neutrófilo. Além dessas células, a gente vai ter vários mediadores da inflamação aguda, bradicinina, histamina, heparina. Essas substâncias vão incrementar o processo, vão provocar dor, vão provocar mais vasodilatação. Então a situação no ligamento periodontal é essa nos primeiros dias. Ao final de 3 a 4 dias, como essa inflamação não vai evoluir para necrose, o que o sistema imunológico vai fazer, gente, é cronificar o processo. O que significa isso? Vão mudar os mediadores e vão mudar as células. Então, o neutrófilo vai sair de cena. Neutrófilo é uma célula que faz o quê? Basicamente, ele fagocita. Então, até então, ele estava tentando fagocitar aquelas toxinas, mas não estava resolvendo o problema. O neutrófilo sai de cena 3 a 4 dias depois do processo agudo iniciado e entra em cena uma das células mais importantes do sistema imunológico, o linfócito. Entre elas, tem um linfócito em particular, que é o linfócito T, que é o chefe. É a célula mais importante do sistema imunológico, que dá todas as ordens, que determina todos os comandos. O que esse linfócito T vai fazer? Ele vai comandar o processo imunológico daqui para frente. Com a chegada do linfócito T, o macrófago que permanece ali vai conversar muito com essa célula. Eles se entendem muito bem. O macrófago é uma célula que também fagocita, mas ao contrário do neutrófilo, depois que o macrófago fagocita aquela substância, ele processa o que ele fagocitou e mostra o produto fagocitado para as outras células do sistema imunológico. Em particular, mostra para o linfócito T. O macrófago vai fazer essa atitude, então, que é extremamente importante: fagocitar o material e apresentar esse material, que a gente vai chamar de antígeno, para o linfócito T. Qual que é a providência do linfócito T? O linfócito T vai ativar uma outra célula chamada linfócito B. O linfócito B ativado se transforma em plasmócito. E esse plasmócito vai produzir uma substância super importante, o anticorpo. Vocês lembram o que é anticorpo? Anticorpo é uma proteína de defesa. O anticorpo vai se ligar à toxina bacteriana e vai inativar essa toxina. Por que isso é tão importante? O que estava provocando essa inflamação toda até agora? Não era a toxina bacteriana? O que estava provocando a inflamação, a dor, tudo de ruim que estava acontecendo no ligamento periodontal, não era a toxina bacteriana? Então, a partir desse momento, gente, a toxina bacteriana vai ser inativada pelos anticorpos produzidos pelo plasmócito. Tá muito difícil? Tem que lembrar um pouquinho de imunologia, né? Olha, a partir do momento que a toxina bacteriana está inativada, a dor diminui sensivelmente. O processo inflamatório muda completamente a configuração. O processo agudo passa a ser um processo crônico. Então o paciente passa a não sentir tanta dor mais. A situação agora é uma situação de equilíbrio entre sistema imunológico de um lado, bactérias de outro lado. Bactéria produzindo toxina, sistema imunológico produzindo anticorpo. A partir do momento que essa toxina é inativada, a gente não tem dor e todas aquelas características que a gente viu da inflamação aguda. Então, é um processo de equilíbrio que vai se manter desse jeito. Por quê?
Porque não tem como as células do sistema imunológico invadirem aonde estão as bactérias para fazer ela parar de produzir. Para a célula do sistema imunológico fazer isso, ela teria que vir via sangue. Não tem nenhum vaso sanguíneo mais ativo para dentro do canal. O canal está todo necrótico, né? E por outro lado, as bactérias não vão sair do canal para invadir o ligamento periodontal. É ruim bactéria fazer isso, hein? O que mais tem no ligamento periodontal nessa hora? Células de defesa. Então forma-se aí uma guerra fria, entendeu? Bactéria de um lado, que não quer sair. Células do sistema imunológico de outro, que não podem entrar. Esse sistema da inflamação crônica do ligamento periodontal, ele pode se manter por muito tempo. No próximo vídeo, eu vou falar um pouquinho mais a respeito desse equilíbrio. Então a gente vai falar da inflamação crônica do ligamento periodontal e para onde que ela pode levar se houver um desequilíbrio nessa guerra fria, ok? Deu para entender um pouquinho mais a respeito da inflamação do ligamento periodontal? Se deu, dá um like no vídeo e te aguardo no próximo. Abraço!